E aí, pessoal, sobreviver às primeiras aulinhas não presenciais de vocês? Hoje a gente vai continuar falando sobre listas. Vocês já viram como cria uma lista, vocês já viram como percorre os elementos de uma lista, imprimindo um por um. Vocês já viram como imprime um elemento especificamente através do índice. Vocês já viram também como eu posso acessar e alterar algum valor individualmente. Vocês também aprenderam a iterar sobre todos os elementos da lista, usando while ou usando for. Vocês viram que dá para saber o tamanho da lista através do len. Eu consigo verificar se um elemento está presente numa lista através do comando in. E eu posso inserir um elemento no final através do append. E hoje a gente vai continuar vendo outras formas de manipulação das listas. Professor, você criou uma lista lá, convidados que tinha Ana, Maria, Rafael, José, Joaquim, Serafina. Mas se eu tiver que criar uma lista, por exemplo, que vai ter 1.500 pessoas, 3 milhões de números, como é que eu vou fazer isso? Sempre que você tem uma tarefa em programação daquele tipo que você vai ter que repetir muitas vezes, repetição lembra o quê? Loop, ou laço em português. Então, se você quer criar uma lista com uma quantidade imensa de valores, o que a gente costuma fazer geralmente é o quê? Cria a lista vazia, L recebe vazio. E se eu sei quantos são os elementos, eu posso já fazer um loop. Por exemplo, enquanto o i, que começa com 0, for menor que n, que é a quantidade de elementos que eu quero gravar, leio o elemento que eu quero, pode ser uma string, pode ser um número, não sei o que vai ser, e dou append na minha lista. A lista estava vazia e aí para cada um desses n elementos vou fazendo a leitura e vou salvando no final da lista. Tudo bem? A gente viu como que acessa um elemento de uma lista. Por exemplo, convidados índice 2, tinha Pedro, posso mudar para Ana. Agora, se eu quiser trocar por algum motivo 2 elementos de lugar da minha lista, se eu quero que o segundo elemento passe a ser o terceiro, e que o terceiro elemento passe a ter o valor do segundo, como é que eu vou fazer isso? Se eu tivesse 2 variáveis quaisquer em Python, eu não posso simplesmente fazer x igual a y e y igual a x. Por quê? Porque se x é igual a 2 e y é igual a 3, no momento que eu faço x recebe y, o x vai passar a ter 3. Então, nesse momento, x é 3, y também. Então, se eu agora fizer y recebe x, o y não vai receber aquele 2 que eu queria antes, o y vai receber o 3. E eu não resolvi o meu problema. Na verdade, eu piorei, porque eu perdi os valores que eu precisava. Na lista vai acontecer a mesma coisa. Se eu quero trocar 2 elementos de lugar, eu vou precisar de uma variável temporária para armazenar um dos 2 valores que eu escolher. Então, se, por exemplo, eu tenho uma lista e quero trocar o segundo elemento com o terceiro, o que eu posso fazer? Crio uma variável auxiliar que vai ter, por exemplo, o valor do segundo elemento. E aí, no lugar do segundo elemento, que já está salvo lá na variável auxiliar, eu gravo o valor do terceiro elemento da lista. A princípio, parece que eu perdi o valor, porque eu tenho 2 vezes o mesmo elemento da lista e aquele outro que eu queria sumiu. Mas não sumiu, ele está lá gravado na variável auxiliar. Então, o que eu faço agora? Eu simplesmente pego o valor da variável auxiliar que eu tinha salvo lá em cima e jogo no terceiro elemento da lista. Com isso, eu troco os 2 elementos de lugar na lista sem perder nenhum valor. Para que eu não tenha que ficar fazendo esse código o tempo inteiro, a gente pode criar uma função que faz isso. Então, o que eu tenho aqui? Def troca recebe uma lista L, uma posição I e uma posição J. Então, essa função, dada qualquer lista de qualquer tipo e dada 2 posições da lista, o que eu quero fazer? Eu quero trocar o elemento da posição I com o elemento da posição J, independente de quanto é I e quanto é J. Eu só vou considerar, por enquanto, que tanto I quanto J são menores que o tamanho da lista. Então, eu tenho elemento suficiente para fazer a troca e não vou fazer essa comparação. Def troca L e J. Começo criando a variável auxiliar, que vai receber L índice I, e aí na posição do L índice I, que já está salvo, eu coloco o L índice J, e agora o L índice J pode receber o AUX. Tudo bem? Se você faz essa função, por que tem que fazer função, professor? Por que você pede tanto? Porque uma vez que você faz essa função e essa função está salva, você nunca mais vai ter que ficar quebrando a cabeça tentando lembrar como que troca 2 elementos de posição de uma lista. Basta pegar essa função. Toda vez a partir de agora que você quiser trocar 2 elementos de valor, é só chamar essa função que já está pronta. Em ordenação, por exemplo, lá na frente da matéria, vocês vão precisar dessa função. E o Python fornece vários operadores para nos ajudar a manipular os elementos de uma lista. A gente viu o in, para que serve o in? Para verificar se um elemento pertence à lista. A gente viu o append, que insere um elemento no final da lista. Mas tem mais um monte que a gente vai ver agora nessa aula. O Python permite que eu some listas. O que
quer dizer somar listas? 3 mais 5 é igual a 8, mas o que é uma lista mais outra lista? Será que eu vou somar cada um dos elementos um por um? Não. Se eu tenho uma lista L1, por exemplo, que tem os elementos 1, 2 e 3, e se eu tenho uma lista L2, que tem os elementos 4, 5 e 6, e eu somo L1 mais L2, eu não vou fazer 1 mais 4, 2 mais 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar todos os elementos da segunda lista e adicioná-los ao final da primeira. Eu crio, na verdade, uma terceira lista que vai ter a soma das duas. Ou seja, primeiro vem os elementos da primeira e depois vem os elementos da segunda. Eu estou concatenando duas listas. E para isso eu simplesmente uso o símbolo de mais. L é igual a L1 mais L2. Eu criei uma lista L que vai ter primeiro todos os elementos de L1 e depois todos os elementos de L2. Eu posso chamar isso de concatenação. Eu estou concatenando duas listas. Ok, mas e se eu quiser multiplicar uma lista? Qual é o sentido de multiplicar? Na matemática, o que é 2 vezes 8? 2 vezes 8 é 8 mais 8. O que é 3 vezes 5? 5 mais 5 mais 5, 5 3 vezes. Então, se eu tenho uma lista L e faço 3 vezes L, isso significa o quê? É como se eu tivesse L mais L mais L, 3 vezes. E a gente viu agorinha que L mais L é a mesma coisa que pegar todos os elementos de L e concatenar no final da própria L. Então, 3 vezes L é L mais L mais L, L 3 vezes. Se L1 tem os elementos 1, 2 e 3, e eu crio uma L2, que vai ser 3 vezes L1. Se eu mandar imprimir L2 agora, o resultado vai ser 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se eu quisesse fazer uma função que soma todos os elementos de uma lista, o que eu faço? Def soma L. Crio uma variável que vai conter a soma, ela começa zerada, e aí para cada elemento daquela lista eu pego o valor daquele elemento e adiciono na variável que eu criei. No final, qual é a resposta da função? A resposta da função é essa variável que foi acumulando a soma de todas. Agora, se eu não quiser criar uma função para calcular a soma dos elementos de uma lista, eu posso usar a função que o Python já disponibiliza para a gente. O nome dela é soma? Não, o nome dela é sum, porque o Python é em inglês. Então, sum de L retorna simplesmente a soma de todos os elementos da lista. No material didático, inclusive, está soma, tá? Não é soma, não. Soma é o nome da função que a gente fez. A soma do Python é sum, S-U-M. O mesmo vale para o maior elemento da lista. Como que eu acho o maior elemento de uma lista? Vamos supor que eu faça uma função chamada máximo. Eu vou considerar que, a princípio, o maior elemento da lista é o primeiro, que é o cara que está na posição 0. E aí eu vou iterar sobre todos os elementos da lista, pode ser com while, pode ser com for, tanto faz. Se algum dos elementos for maior do que aquele que eu achava que era o maior até então, o que eu faço? Eu substituo o valor do maior elemento. Na verdade, o maior elemento não era aquele que eu estava imaginando. O maior elemento é esse que eu encontrei. E o Python também tem uma função pronta para isso. O nome da função é max, ou seja, máximo da lista. Basta fazer max, entre parênteses, L, que ele vai retornar para você a mesma coisa que a nossa função ali tinha feito. O mesmo vale para o mínimo. Não vou fazer o código da função aqui que encontra o menor elemento da lista, porque é muito parecida com a do maior. Mas o Python também tem uma função pronta para isso. O nome da função é min. Em qualquer lugar do seu código que você digitar min, entre parênteses, L, isso vai ser substituído pelo valor do menor elemento que existe em L. Cuidado para não usar min numa lista de strings, por exemplo. Não faz muito sentido. Qual é a menor string? Faz mais sentido usar com números, tanto inteiro quanto float. O append, como a gente viu na aula passada, insere sempre no final da lista. Agora, se você quiser inserir numa posição específica, você pode usar a função insert, que em português significa inserir. L é a sua lista, ponto insert i, x vai fazer o quê? Ele vai pegar o elemento x e inserir na iésima posição da lista L. E aí todo mundo que tiver a partir da posição i, ele vai chegar para o lado e vai inserir o x ali no meio. E a lista que tinha, por exemplo, 10 elementos vai passar a ter 11. Se eu quiser excluir um elemento da lista, eu tenho duas alternativas. Eu posso simplesmente fazer l.pop. O que o pop faz? Ele tira o último elemento da lista. É o contrário do append. Então, se você simplesmente faz l.pop,
abre e fecha parênteses sem nenhum parâmetro, ele exclui o último elemento da lista e retorna, caso você queira saber qual é. Você pode fazer x igual a l.pop, ele vai arrancar o último elemento e retorna para o x, ou você faz só l.pop, ele vai tirar o elemento e vai jogar fora aquele valor que você não quis armazenar. Agora, você também pode passar um parâmetro para a função pop. Se você fizer l.pop entre parênteses i, ele vai remover o iésimo elemento da lista, aquele cara que está na posição i. E aí todo mundo que estaria à direita do i vai voltando para a esquerda. É o contrário do insert. Agora, eu tenho uma lista com um monte de aluno e quero remover o João dali, mas eu não sei em que posição está o João. Eu posso simplesmente usar a função remove, em português, remover. L.remove, entre aspas, João, vai fazer o quê? Ele vai percorrer a lista para você e vai remover a primeira ocorrência que ele tiver do João. Se tiver vários Joões, ele vai tirar só o primeiro. Eu também posso colocar os elementos da lista em ordem crescente. Para isso basta utilizar a função sort. Sort é ordenação em português. Eu quero colocá-los ordenados. O que eu faço? L.sort. Abre, fecha parênteses, sem nenhum parâmetro. Por que tem abre, fecha parênteses e não tem parâmetro, professor? Porque isso é uma função. Sempre que você estiver executando uma função, você tem que abrir e fechar parênteses. Se tiver parâmetro, coloca. Se não tiver, tudo bem, vai ficar em branco. Mas tem que abrir e fechar parênteses para o Python saber que aquilo é uma função e não uma variável. Eu também posso inverter a ordem dos elementos de uma lista. Para isso eu uso a função reverse. L.reverse, abre e fecha parênteses e vai inverter a ordem dos elementos. Então, se eu quiser colocar todos os elementos de uma lista em ordem decrescente, é só fazer L.sort e logo em seguida L.reverse. Eu ordenei em ordem crescente e depois inverti. Por fim, eu tenho o método count, que vai contar quantas vezes um determinado elemento aparece na minha lista. A gente tinha feito uma função para isso na aula passada, vocês lembram? Para que eu use a função do Python? Simplesmente L.count, entre parênteses, x. Quem é x? É o elemento que eu quero saber quantas vezes ocorre.